Olá, meu nome é Carol e hoje vamos falar sobre o livro A Estratégia do Charme. Mas antes, já vai deixando a sua curtida porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Inscreva-se se você ainda não for inscrito e compartilhe este vídeo com seus amigos que gostam aí de conhecer livros novos. A Estratégia do Charme foi escrito pela Alison Cochrane, é pela editora Paralela e foi traduzido pelo Vitor Martins. Eu recentemente li um livro traduzido por ele e gostei bastante. Essa história aqui vai se passar num reality show que é o Para Todo Sempre, que é um reality show que vai criar ali um ambiente de conto de fadas, né, para os participantes ali encontrarem seu felizes para sempre perfeito, né? Vai criar ali os ambientes, as coisas e tal. E aí nós temos o Dev, que é produtor desse programa. Ele é apaixonado por esse programa desde criança e quando adulto conseguiu ali seu trabalho como produtor. E é engraçado porque ele tem ali seu sonho de ter seu felizes para sempre, porém ele não tem muita sorte no amor de verdade, né? E aí nós temos o Charlie, que é um gênio ali da tecnologia, né? Um cara que saiu da empresa que ele mesmo criou, que ele mesmo fundou, e agora precisa restaurar a imagem dele. Daí, para isso, a amiga dele, a melhor amiga dele, inscreve ele nesse programa, nesse reality show, pra dar uma melhorada ali na imagem dele. Só que o Charlie, ele é muito reservado, ele tem dificuldades ali de interagir com as pessoas, de falar as coisas certas na hora certa, ele sempre tá se enrolando ali na hora de verbalizar o que ele pensa. E aí o Dev, que normalmente é produtor das mulheres, e é um cara que sempre ele tá resolvendo as tretas do programa, é colocado, realocado para ser produtor do Charlie, para resolver aí essa grande treta para salvar o programa, porque o Charlie ali tá tendo grandes dificuldades ali de se integrar ao esquema do reality show. E eu achei muito interessante a forma como o Charlie, porque o Dev, ele monta uma planilha ali com tudo que ele descobre sobre o Charlie. E aí ele escreve, e aí ele diz assim, ele vai determinar como é o Charlie, o que ele descobriu como o Charlie é para colega de trabalho dele. Ele tem o cérebro do Steve Wozniak, que é o cara que fundou a Apple, que é um dos caras que fundou a Apple, e o corpo de um herói da Marvel. Se formou no ensino médio com 16 anos, quando ganhou um concurso de programação e uma bolsa de estudos integral em Stanford. Criou uma startup de tecnologia, a WinRAM, com seu colega de quarto, antes dos 20 anos. Deixou a empresa aos 26 e atualmente comanda a Fundação Winshaw como um milionário de 27 anos. Já apareceu nas capas de revista Time, JK, mas é conhecido por ser muito reservado, então pouco se sabe sobre seus relacionamentos passados. Eu achei muito engraçada essa caracterização ali do personagem. A gente não tem isso sobre o Dev, a gente vai descobrindo sobre o Dev ao longo da história. Mesmo do Charlie, a gente tem essa caracterização de alguém que não conhece o Charlie, né? Porque a gente vai descobrindo muitas camadas, muito mais camadas, tanto sobre o Charlie quanto sobre o Dev ao longo da história. São personagens muito complexos. E esse livro, ele não é um livro para adolescentes, para jovens. Ele é tido como new adult, mas não tem... Ele tem cenas bem sensuais, mas não tem cenas gráficas de sexo. Mas ele tem temas que eu considero pesados, sabe? Assim, para pessoas bem mais jovens, porque são temas de transtornos mentais. Inclusive, fazia tempo que eu não via um livro abordar de forma tão simples, direta, porém respeitosa e com boas analogias, uma crise de ansiedade, crise de pânico, né? A pessoa ali que tem toque, com aquela sensação de que precisa fazer algo, não consegue pensar em outra coisa quando não faz aquilo, a sensação de estar numa crise depressiva. Então eu achei isso muito válido, muito legal, de como a autora abordou essas questões, sabe? Fazia tempo que eu não via analogias tão boas, tão diretas e tão simples. Eu não sei se é porque eu tenho, né, essas questões, e eu achei simples. Não sei se alguém vai se identificar. Provavelmente quem tem esse problema vai se identificar, mas quem não tem, não sei se vai entender. Mas assim, quem não gosta de romance vai achar muito clichê. Mas romance é clichê. E é como eu sempre falo, clichê é o tipo da leitura que eu considero leitura de conforto.
independente do clichê ser romântico ou não. Porque o clichê, você sabe o que vai acontecer e isso te traz um certo conforto, né? Você já procura alguma coisa com clichê porque você quer saber o que vai acontecer, porque aquilo você tá precisando daquela leitura, né? Você já sabe o que vai acontecer, você não tá naquele momento que você quer grandes emoções, apesar... Nossa, lá vai eu bater as coisas aqui. Apesar de que eu chorei com esse livro, porque ele tem um drama na medida certa. Ele tem uma questão, assim, que eu achei muito legal, que tem um momento ali que um dos personagens ali se questiona sobre a própria sexualidade. E aí a amiga do personagem vem e pergunta, tá, mas você realmente precisa rotular sua sexualidade? Isso é mesmo necessário? E eu achei um questionamento, uma reflexão tão válida, sabe? Porque nós sempre queremos caber em caixinhas, nós sempre queremos rótulos, e nós sofremos por fazer parte de rótulos também, que é uma passagem pequena no livro, mas que eu achei de uma grandeza, assim, imensa, sabe? E que pode não parecer muita coisa pra muita gente, mas pra mim foi. E outra coisa que eu achei muito legal foi porque, assim, o Dev, ele propõe pro Charlie treinos de encontros, porque o programa, ele é baseado em vários encontros que você tem com as participantes, pra ir conhecendo as participantes e ir escolhendo aquelas com as quais você vai ficar. Né, que você vai escolhendo as quais com que você vai ficar, as que você vai eliminando até escolher uma noiva no final. E aí eles vão fazendo esses encontros pra treinar. E é interessante porque o Charlie, ele tem dificuldade de conversar com todo mundo, menos com o Dev. Com o Dev, ele consegue se abrir, né? Ele consegue. E quando você se abre com alguém, você se permite ser vulnerável. E ele consegue fazer isso. E o Charlie é praticamente, sabe aqueles cachorros fofos, aqueles Golden Retriever? Sabe, de tão fofo? O Dev, ele parece mais um pincher, sabe? Ele é nervoso, ele é muito elétrico. Eu comparei os dois muito assim, sabe? Um é muito elétrico, o outro é muito quieto, é muito tranquilo, apesar de ter ali suas questões, né, psicológicas, mentais, e eles se apoiam muito. E tem a questão de que um se acha muito fardo e o outro fala, não, mas eu gosto de você, não é apesar de seus problemas psicológicos. Eu gosto de você também por causa dos seus problemas, sabe? Você não é um fardo, eu quero dividir os seus fardos nessa jornada. E cara, é muito legal esse tipo de coisa, porque eu acho que o ideal, na minha concepção, né? O ideal de relacionamento é esse, sabe? Você ter um companheirismo, você ter comunicação. Eles se comunicam muito bem, né? Até o momento, claro, aquele momento que... Nossa, o drama, eu fiquei assim com o coração, queria matar né? Eu chorei. E tem a questão da estigmatização do transtorno mental, sabe? A pessoa ser taxada como doida. Ai, é aquela história. Quando você gosta demais do livro, fica muito difícil de você fazer resenha. Tanto que eu escrevi e não vou falar tudo o que eu penso. Mas, como todo livro, eu dei 5 estrelas, né? Eu favoritei. Mas como todo livro, você tem que ler e você tem que reconhecer suas falhas. Eu acho que ele estigmatizou muito as mulheres que participam do reality show. Elas, por vezes, foram taxadas como mulheres fúteis, mulheres burras. Tem umas... lógico, não era o foco falar dessas mulheres, por isso que eu acho que não entrou ali, não se tratou com profundidade ali das características delas. No final, ela já entra uma abordagem diferente sobre essas mulheres que eu achei bem legal e eu acho que foi uma forma, talvez, da autora se retratar. Mas boa parte do livro, essas mulheres são retratadas dessa forma, sabe? Que elas brigam ali por homem e tal, mas é aquela história, né? Primeiro que elas entram no programa por uma série de motivos que a gente entende. É explicado no livro por que elas entram no programa. Eu falando como mulher que sou, a gente é criada
naquela lógica heteronormativa do conto de fadas da Disney. Então, a gente tem que ter o nosso final feliz com um homem do lado. Se a gente não tiver isso, a gente não é uma mulher completa. Então, isso a gente vê no livro. Em algum momento a gente vê. E, querendo ou não, aparece, né? E é uma forçação de barra do próprio programa forçar essa rivalidade feminina, né? Você vê isso, é uma discussão do que o próprio livro faz sobre esses reality shows. E que, à medida que o programa vai avançando, essas questões vão sendo debatidas entre os próprios colaboradores ali que trabalham no programa. E isso é muito interessante. Eu acho que a reflexão levantada acerca do entretenimento de reality shows é muito válida, assim. Eu acho que do que todo mundo falou, todo mundo retrata do romance, dos transtornos mentais e tal, mas essa parte da indústria do entretenimento sobre assédio moral, sobre crimes de LGBTfobia, são muito válidas. Não são a parte central do livro, mas são abordados e são muito interessantes. Por fim, eu acho que eu já falei bastante, eu fugi completamente do meu roteiro. Por fim, eu gostei muito do livro, eu achei a escrita muito fluida. Como eu falei, vai ter cenas sensuais, mas nada gráfico. E eu achei, assim, tudo na medida certa, sabe? Eu achei que fluiu bastante. Ele tem 324 páginas, eu marquei bastante coisa. Eu tinha comprado primeiramente ele no e-book, por isso que meu livro tá marcado mais do meio pro final. Porque eu comecei a marcar no livro físico. E eu ainda tô fazendo anotações, ó. Eu ainda tô anotando. Tô fazendo anotações porque tem coisas que eu quero lembrar, né? Tô passando as anotações, as marcações do Kindle pro livro físico, porque eu queria ter esse livro, eu achei esse livro muito legal e é um livro que com certeza eu vou guardar. Eu só não boto ele como melhor que Vermelho, Branco e Sangue Azul porque eu adoro histórias da realeza, mas o casal provavelmente é ainda mais fofo, porque a cumplicidade dos dois é assim de milhões, tá? Pra usar um meme atual. Não sei quando esse vídeo alguém visualizar daqui a 20 anos vai entender, mas é top a cumplicidade e o companheirismo desse casal. E eu acho que é isso. Não sei se eu consegui passar o tanto que eu gostei desse livro pra vocês. Vamos lá para os comentários? Me diga aí se eu deixei você com vontade de ler esse livro, se você já leu, ou se não é o tipo de livro que você gosta de ler, beleza? Obrigada pela sua companhia, um grande beijo e até a próxima!